Informações importantes sobre o interesse do Internacional pelo meia Igor Gomes começam a vazar do São Paulo, como por exemplo, o desacerto salarial que aconteceu entre o tricolor paulista e o meia de 23 anos de idade, que faz com que ele esteja livre do mercado a partir do mês de março. São detalhes que separam neste momento o Internacional de anunciar este reforço, mas toda a cautela é pouca da parte da direção colorada. A gente vai falar também sobre a espera colorada para avançar na negociação por Lucas Romero. Já houve um contato com o Independiente de Avejaneda, mas o Inter ainda não tem certeza de que ele é o primeiro volante ideal. Enquanto isso, o Inter recebeu uma proposta do São Paulo por Pedro Henrique, que envolveu a ida de um atacante para o Beira-Rio e mais uma quantia financeira. Proposta esta que foi recusada. Esse é o Diário do Inter KTO, de sexta-feira, 2 de dezembro de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta sexta-feira. E, obviamente, muitas informações sobre o mercado de transferências. E eu começo falando sobre Igor Gomes, porque a gente começa a ter, da parte de dirigentes do São Paulo, algumas informações importantes sobre o processo de negociação com este jogador, que deve culminar no anúncio dele no estádio Beira-Rio. O Inter tem conversas com o jogador já avançadas, já boa parte do acerto está feito. Existe ainda a necessidade de um acerto com o São Paulo que deve acontecer. O Inter deve dar algum tipo de contrapartida ao clube paulista para que o São Paulo já libere o Igor Gomes em janeiro, mas tem algumas informações importantes que eu preciso colocar aqui. A primeira delas, salário de Igor Gomes. O Igor Gomes atualmente no São Paulo ganha R$100 mil por mês. Um salário baixo, convenhamos. Ele acabou não acertando a sua renovação contratual com o tricolor paulista, porque a pedida salarial dele foi de R$800 mil. É isso aí, uma valorização muito grande, de 8 vezes o seu salário foi o que pediu o Igor Gomes. Obviamente que no Internacional ele não vai ganhar os R$800 mil. Ele até pode ganhar algo perto disso, mas não todo em salário. Como o Inter vai ter o Igor Gomes de graça, o Inter vai pagar ao jogador o aluguel do passe, as luvas, pela assinatura do contrato. E normalmente esse valor ele é diluído ao longo do contrato e acaba indo mensalmente em uma espécie de salário. Se o salário do Igor Gomes for 400 mil e o Inter pagar ali 2, 3 milhões de reais de luvas para o jogador, isso significa que mensalmente ele vai ganhar 600, 650 mil. Deu para entender? E talvez por isso, e é uma leitura, isso que eu vou dizer, ele tenha dificultado tanto a renovação com o São Paulo, tenha pedido tão alto para o São Paulo. Primeiro, porque ele queria sair do clube e segundo, porque ele sabe que teria a possibilidade de ganhar muito mais no outro time com o aluguel do seu passe. E é essa a oportunidade de negócio que o Internacional tem e está executando. Uma outra informação que vem em relação ao São Paulo está no interesse de quem será essa contrapartida para que o São Paulo libere o Igor Gomes já no mês de janeiro. Se fala no David e alguns dirigentes do São Paulo já estão deixando vazar que não querem o David na próxima temporada. Ele foi um pedido de fato do Rogério Ceni, que é um técnico que gosta bastante desse jogador, mas os dirigentes do São Paulo afirmam que o David não interessa neste momento o São Paulo. A gente aguarda para saber qual outra contrapartida que o Inter pode oferecer e pode também não oferecer nenhuma, tá? Fica pianinho, Igor Gomes vem em abril e aí, de graça mesmo, sem ter nenhum tipo de acordo com o São Paulo, somente através do pré-contrato é uma possibilidade. Seguindo no noticiário do São Paulo /Inter, tá? Informação do João Batista Filho que é muito importante. O São Paulo executou nesta semana uma oferta, uma proposta para ter Pedro Henrique. E essa proposta ela foi recusada pelos dirigentes colorados. O São Paulo ofereceu o passe do Luciano, aquele atacante ex-grêmio, que fez sucesso até no São Paulo em determinado momento, chegou a ser artilheiro de Campeonato Brasileiro, passagens pelo Fluminense, passagens pelo São Paulo, pelo Fluminense, Corinthians, ele foi formado. O São Paulo ofereceu o Luciano e mais uma quantia em dinheiro pelo Pedro Henrique. E o Inter vem mantendo a postura e o discurso de que não quer negociar o Pedro Henrique e recusou essa proposta, porque o Luciano não interessa ao Internacional, muito menos o pouco dinheiro que o São Paulo ofereceu na contrapartida para se desfazer do Pedro Henrique, que é um jogador que deve ser importante na próxima temporada. Mas o São Paulo tentou, e o São Paulo está de olho no Pedro Henrique.
O Inter deve, nas próximas semanas, sentar e conversar com o jogador para ampliar o contrato dele, ter um pouco mais de segurança também, valorizá-lo do ponto de vista salarial, e as conversas devem começar na próxima semana. Mas o São Paulo tentou contratar, teve o Luciano na jogada e o Inter acabou recusando. Quero falar sobre Lucas Romero agora, porque eu gravei um vídeo na tarde desta sexta-feira, trazendo detalhes sobre o negócio Inter Independiente, tá? O Inter já abriu conversas, inclusive, com o Independiente. O Inter sabe quanto que é e que modelo de negociação pode executar para contar com o jogador, que é uma indicação do Mano Menezes, mas o Inter ainda não avançou porque não tem a sua certeza de processo de que o Lucas Romero é o cara ideal. Ele está nesse momento passando por um pente fino do Capa, uma análise mais minuciosa sobre como foi a sua última temporada, como que ele está jogando e como que ele pode contribuir com o Internacional. O Inter tendo certeza de que o Lucas Romero é o volante ideal e esse diagnóstico deve surgir ao longo dessa semana, o Inter vai investir. E aí é grande a chance de contratar o volante argentino de 29 anos de idade. É um cara da confiança do Mano Menezes que deu o aval, mas não é só o Mano que decide isso. É um comitê, como a gente vem dizendo nos últimos dias. E o Capa está fazendo sua parte de analisar todo o retrospecto do jogador para trazer relatórios até para o próprio Mano, que não acompanhou tão de perto o jogador ao longo dessas últimas 2, 3 temporadas. E esses relatórios eles vão ser muito importantes para que o Inter, quem saiba, invista no futebol deste jogador, tá? Edenilson. Interessa ao Galo, é o time que está na frente pelo jogador, tá? O Inter conta com a saída do Edenilson. E hoje surgiu mais um nome, tá? Que poderia vir como um contrapeso ao Edenilson, que é o Ademir. Aquele meia, bom jogador, canhoto, atua pelo lado do campo, que estava no América Mineiro e depois foi para o Atlético Mineiro. Um jogador que a direção do Inter, inclusive, gosta bastante e que foi especulado hoje como um cara que poderia vir na contrapartida. São muitas as possibilidades, tá? Eu já falei aqui do Johan, agora eu falo do Ademir, falei recentemente do Natan, e amanhã eu vou gravar um vídeo aqui reagindo ao elenco do Galo, para a gente entender quais as opções e conversar um pouco sobre as opções do Galo, como que pode se desenhar esse negócio pelo Edenilson, já que o Atlético Mineiro é a equipe que está na frente para levar o Edenilson do ponto de vista até do próprio jogador, que tem boas relações com o Kudê, tem boas relações com o Rodrigo Caetano. Para fechar, gente, vamos falar de KTO. Eu vou passar aqui as odds deste sábado de Copa do Mundo. Oitavas de final, começou o mata-mata, tá? Holanda e Estados Unidos, meio-dia. Odd da Holanda, 1,95. Odd do empate, 3,33. Odd dos Estados Unidos, 4,33. E aqui eu vou jogar nos Estados Unidos, para passar pelo menos, talvez nos pênaltis. Mas eu acho que passa Estados Unidos. É zebra aqui. E aí às 4 tem Argentina e Austrália. Odd da Argentina 1,22, odd do empate 6,33 e odd da Austrália 16. Baita odd para uma zebra, hein? Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!